Muito bem, pessoal. Pessoal, nós estamos chegando aqui com um vídeo de acumulado para os próximos 45 dias. Mas este mapa é de 15, porque você sabe que neste vídeo a gente também traz as condições previstas para 15 dias, para 30 dias e para 45 dias. E esse é o nosso Zap. Você que é produtor em todo o Brasil, deseja um acompanhamento, uma previsão, né, de chuva e do tempo para a sua propriedade, certo? Uma previsão do tempo aí para a sua propriedade. É só entrar em contato conosco, nos enviar a sua localização, que a gente vai disponibilizar um meteorologista para ficar à sua disposição, para você poder consultar esse meteorologista a hora que você bem entender, né? Isso tem um custo muito pequeno para que qualquer produtor possa tê-lo, né? Esse custo é a partir de R$ 10 por mês, né? Então, custo muito baixinho, muito pequenininho, é muito barato você ter a previsão, você ter um meteorologista à sua disposição. Você não tem um veterinário, não tem um agrônomo, não tem um médico, não tem, né, os profissionais para lhe atender, agora você pode ter um meteorologista. E aí não importa se a sua fazenda é um sítio de 2, 3, 1 hectare ou se é um aglomerado de fazendas de 3, 4, 10 fazendas, nós podemos atender a todos, tá bom? Entre em contato, não deixe de entrar em contato com a gente para a gente passar mais detalhes para você aí, tá ok? Pessoal, neste vídeo, ou neste mapa, vai até o dia 18, né? Que hoje é 3, né? Mais 15, 18, né? E é o SMWF, modelo europeu, tá certo? E o que a gente destaca neste mapa aqui, pessoal? Claro que as chuvas previstas para o sul ainda são muito maiores, mas você vê que elas sobem bem forte já até o. Porque considerando, ó, nós estamos vendo aqui um mapa de 15 dias, ele está parecido com um mapa de 30, até mesmo com os mapas de 45 mais antigos, tá certo? Quando a gente começou a trazer para vocês. A gente vê que este corredor vai se fortalecendo nessa região, começa a colocar em destaque essa região aqui, ó. Antes era só a região sul, né? Agora já começa a colocar os 3 estados do sul, Mato Grosso, metade de Goiás, mais da metade de Minas, Rio de Janeiro, todo São Paulo e uma parte do Espírito Santo no mesmo quadrado de intensidade de chuvas. A Amazônia continua chuvas no oeste, né? No Acre, né? Aí aqui mais para o leste tem menos em 15 dias. Aí tem sul de Goiás, o sul do Pará. Aí o Tocantins começa a ter uma previsão aqui de 20 milímetros, né? E onde há pouca previsão? Norte do Pará, norte do Maranhão, Piauí, o Ceará, sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, norte da Bahia. Esses lugares não tem quase previsão, praticamente, né? Aqui no litoral do Ceará pode ter 5 milímetros aqui. E o oeste da Bahia, inclusive, aqui, ó, você vê como há umas contradições, né? Aqui, gente, na Bahia, aqui, por exemplo, tem uma previsão para os próximos 3 dias dessa frente fria. Hoje, amanhã e depois, especialmente hoje e amanhã, né? Vão chegar algumas chuvas aqui na região sudeste da Bahia, na região oeste, né? Mas aqui os volumes de acumulados estão dando baixo, né? A gente vê algumas localidades com previsões de 10, 12, podem ser mais, devem ser mais, né? Milímetros, né? Mas aqui, ó, você olha aqui, tem 5 a 10. Então, assim, se trata de uma previsão média, né? Então, aqui para o norte, nordeste, centro-norte, eles estão puxando as previsões para baixo. A realidade está maior do que as previsões, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não embarcar na questão do virtual, né? Ah, o que vale é a previsão, a realidade não vale. Não adianta. Aí nós vamos dizer agora, a gente está começando a consumir, gente, mídia. Não, mas a gente sempre fez isso. Não, mas a gente está começando a consumir ela como realidade. Tipo assim, se o cara disser que o Elvis Presley não morreu, nós vamos, não morreu. Está vivo em algum lugar. Se disser que o Michael Jackson não morreu, né, tem até aquela paródia lá do Tiro Lipa, né, que ele está lá em Sobral, sei aonde, lá, criando frango, galinha, sei lá o que é, né? Então, assim, o pessoal começa a consumir a informação como realidade em vez da realidade. Isso a gente está percebendo. E é um desastre, né? Porque aí a mídia vai tomar conta, já tomou, né? Já tomou, né? Mas
Olha só, eu vi uma reportagem, aliás, vocês viram também, a maior seca da história no Amazonas. Aí eu vi uma reportagem, eu fui ler a reportagem. Aí a reportagem dizia assim, que aqui em Rondônia, parece no Rio Madeira, foi desligado uma hidrelétrica porque o rio estava baixo, certo? E o cara falou que a produção que vai deixar de ser produzida nessa hidrelétrica representa uma parte em 1000, ou seja, em cada 1000 pequenas partes de energia que se produz no Brasil, uma é nessa hidrelétrica. Vocês estão entendendo, né? A energia do Brasil vai diminuir uma em 1000, ou seja, 0,1%. Não é nem 1%, é 0,1%. Uma em 1000. Então vai continuar tendo 999 partes nos outros lugares. Mas a reportagem, quando você assiste, faz parecer que aí vem as explicações. Fenômeno El Niño, né? Atlântico quente, bababá, maior seca da história, bababá, bibibi, e não tem energia. Sabe o que aconteceu com o preço da energia? No pessoal que vende aí, que eu não entendo muito do mercado, não sei como é que o pessoal vende energia. Mas uma certa unidade de energia lá saiu de R$ 69 para 250. Só essa semana. Eu acredito que quem vende energia é muito poderoso, tem muito dinheiro e muita capacidade de investir nas reportagens dessas. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas estou dizendo que a pessoa se aproveitou bem da reportagem. Porque a reportagem faz parecer, a notícia faz parecer que é muito pior do que o que é. Na própria notícia ela explica a verdade, mas a manchete é o que interessa. Você já consumiu a manchete. Não adianta mais nada. Gente, na Amazonas não é para os rios estarem cheios. Nós estamos em setembro. Não é para ter enchente na Amazonas em setembro. Não é. Ah, mas poderia estar tendo mais chuva do que o que está tendo. Podemos discutir isso. Mas a previsão da Amazônia está dentro da média, por um modelo que está puxando para baixo. Ah, mas é porque na Amazônia chove muito, aí qualquer coisinha abaixo da média ainda vai ser muita chuva. Mas também nós podemos falar de seca na Amazônia em março. Se em março os rios não tiverem cheio, não tiver enchente, não tiver chovendo, aí caracterizou uma seca. Mas em setembro não podemos falar em seca na Amazônia, no Amazonas. Porque é o período seco mesmo, gente. Estamos terminando o período seco e está começando as chuvas. Então como é que se fala em seca? É a mesma coisa aqui no Ceará. Você fazer uma reportagem agora, maior seca da história no Ceará. Os rios estão secos. Pô, você vai dizer isso aqui, não vai mudar nada. Não vai mudar nada por quê? Então, o que, que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com as informações, pessoal, porque as informações. Aqui a gente apresenta o modelo e eu não digo assim, olha que desastre, não tem chuva no Nordeste. Eu não falo isso porque eu explico para vocês por que, que não tem chuva aqui, por que, que tem aqui, e explico assim, olha, na prática isso aqui é mais, é menos. Eu tento trazer para vocês a realidade e a expectativa do racional, do que mais provavelmente vai acontecer, porque aqui a gente lida com os fundamentos da meteorologia, a gente não só segue os modelos, mesmo assim é preciso ter muito cuidado. Neste mapa de 15 dias nós observamos esse comportamento. Chuvas dentro da normalidade aqui no oeste do Amazonas e Acre, chuvas aqui na parte leste da região em Rondônia, menos chuva, né? Para os próximos 15 dias, volumes aqui na casa dos 40, 30, 50 milímetros para Mato Grosso. Aí a gente está medindo isso aqui, vai cair muito mais que isso aqui em 15 dias no Mato Grosso, pelas previsões. Mas a gente já vê Goiás aí com bastante chuva e ainda vai ser mais. Então você vê aqui que 50, 60 milímetros para Goiás, né? Por que vai ser mais? Porque todo dia a gente tem chuva acontecendo aqui. Tem chuva aqui que em um único dia vai dar 50 milímetros, 40 milímetros, em algum lugar, né? Claro que não vai ser em todos. E aqui ele considera a média, então quer dizer, choveu 50 ali, mas no outro não choveu, no outro não choveu, ele pega isso aí e distribui, baixa os 50 para 5, né? Então quando se fala 50 milímetros de média aqui, gente, pode ter lugares com 100, com 150, entendeu? É normal. Normal não, é para ter mesmo. No Nordeste a gente vê que as chuvas vão ser menos nesses primeiros 15 dias, mas olha só, aqui tem lugares aqui com previsões aqui no sudoeste baiano aqui
de 12 milímetros e esses volumes ainda vão ser mais. E aqui ele está dando 5. Então, assim, é bem puxado para baixo mesmo. Quando chega aqui no sul, eu desconfio que ele puxa para cima. Mas eu vou verificar agora que eu tenho um amigo aqui em Santa Catarina que ele está medindo para a gente aí 10 dias. Então, vamos olhar a previsão de 10 dias, ele vai medir lá o que vai cair. E nós vamos dar uma olhada. Em 15 dias, ele está dizendo aqui o absurdo que pode cair 300 milímetros no oeste, no norte do Rio Grande do Sul, no oeste catarinense, praticamente quase toda Santa Catarina, e no sul do Paraná, chuvas aí que pode chegar aos 300 milímetros em 15 dias. Isso é muita chuva. 300 milímetros em 15 dias é muita chuva. Realmente é muita chuva, certo? Se confirmar, né? Precisa confirmar primeiro. Porque outra coisa que estão se acontecendo, assim, o cara diz assim, olha, tem 300 milímetros aqui para Santa Catarina. Vai acontecer e pronto, já dá como acontecido. Mas ainda precisa acontecer. Pode ser que não aconteça, né? Pode ser que não aconteça os 300 em 15 dias. Eu acho muita chuva. Mas, porque tipo assim, primeiro que vai ter que acontecer em 2 ou 3 dias, porque a gente vê aqui que a frente fria chega, chove aí durante 24 horas e tal, depois sobe. Diferente das outras vezes que aconteceu no sul, no Rio Grande do Sul, que elas ficavam 2, 3 dias, subia um dia, no outro já vinha outro, ficava 2, 3, 4 dias chovendo direto. Então é uma situação. Agora a gente vê as frentes frias passando e indo chover nos outros lugares. Mas ainda assim, que você olha 300 milímetros para cá e 50 para cá, não bate. Não bate, entendeu? Assim, não bate, que eu falo, não parece lógico, mas pode ser que a chuva, quando passar aqui, caia de montão e caia pouquinho aqui. Caia de mansinho aqui e caia de montão aqui, né? Vamos ver o mapa de 30 dias? Ó, pessoal, nesse mapa de 30 dias a gente vai até 2 de novembro, porque o mês é 31, né? Então tem um dia de desconto, né? Ó, você observa aqui o que eu falei, o fortalecimento deste corredor. Aqui em cima, como muita chuva. Aqui embaixo, chuva demais, né? Muita chuva. E eles se interligando como se fossem dois ímãs gigantes, né? Isso aqui atraindo lá e esse corredor vindo de lá para cá, abastecendo essas chuvas aqui, né, na região central. A gente vê também uma melhora nas chuvas aqui no leste e vê uma melhora interessante aqui no oeste da Bahia, no Tocantins, no sul do Maranhão, né? No norte de Minas, no sudoeste baiano. Vê uma melhoria por quê? Porque esse aqui é um mapa só de 30 dias. Né? E essas chuvas que estão previstas aqui devem cair em 15. Ou seja, os primeiros 15 dias não tinha muito, agora já tem um volume interessante. E a gente observa que a cada dia que passa, isso aqui está subindo, né? Isso aqui está se fortalecendo, isso aqui está subindo. Então, tudo está dentro da normalidade. Tudo está dentro da normalidade. Com a exceção de que aqui a previsão está exagerada. Exagerada que eu falo assim, se acontecer, é acima da média. Ó, aqui nós observamos aqui uma previsão para 30 dias aqui na casa dos 400 milímetros, né? 400 milímetros aqui nessa região de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná. E em volta aqui 350. E agora você vê, o norte do Rio Grande do Sul já bem menos, né? Aí na casa aí dos 150 a 200 milímetros em 30 dias é dentro do normal. A metade, eu falo norte toda a vida, cara. Desculpem porque eu troco. É tanto norte, sudoeste, noroeste e tanto estado que eu troco mesmo. O sul do Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul, ele fica aí numa situação que não vai ter problemas nos próximos 30 dias. O problema está concentrado aqui, nessa região aqui, Santa Catarina, né? Norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná. Essas regiões aqui, os volumes previstos são muito altos. Isso aqui, se confirmar, é muito volume. 400 milímetros para 30 dias, 450 em 30 dias, é bastante. Quando é até 300, né? 300 é razoável, dá para suportar bem, né? 400, 450 e, pelo visto, vai ter dias muito chuvosos, porque a gente não vê o tempo morando aqui. A gente vê o tempo passando, o tempo indo embora. Chove um dia, vai embora, chove um dia, vai embora. Mas, pelo visto, as chuvas vão ser muito intensas para cair todo esse volume, né? E aí você vê São Paulo com muita chuva também. Ó. São Paulo aí é de 150, 200, né?
Sul de Minas, já com muito volume também para 30 dias. Norte de Minas, aí a previsão é na casa aí dos 30, 40 milímetros. E a Bahia começando a chegar. O leste aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, Alagoas, Sergipe, com uma previsão razoável em 30 dias, ou seja, ainda vai ter chuva. O sul do Maranhão começa a chegar algumas chuvas, na casa de 20 a 30 milímetros, né? Nos próximos 30 dias, que basicamente é o mês de outubro, né? Ainda está começando 2 de novembro, né? Aí, norte dessas regiões, tanto do Pará como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia, essas regiões mais ao norte, com pouca chuva, quase nada, mas também é normal para essa época do ano. E a gente vê uma melhoria das chuvas aqui no Goiás, ó, bastante, podendo chegar a 100 milímetros. E aí eu levo a dizer para vocês, e eu nunca vou me cansar, esta região aqui, ó, do sul do Pará, do Tocantins, principalmente o sul do Goiás, Mato Grosso, essas regiões vão ter mais chuva do que esta previsão aqui. Por que que a gente fala isso? Por causa da lógica, né? Você tem aqui uma previsão mais ou menos de uns 75 milímetros aqui para 30 dias e aqui com 300. E a chuva que a gente vê prevista no dia a dia não bate isso aqui. Então, na minha cabeça não entra isso aqui. Esse aqui deve chover mais. Ou aqui chover menos. Se aqui chover 300 nada, aqui está dando é 400, 450. Se aqui chover 400, 450, aqui não vai ficar em 75, mas nem na China, tá certo? Vamos dar uma olhada no mapa de 45 dias. Ó, pessoal, agora nós vamos até 17 de novembro, né? E aí o que que acontece? A gente vai observar algumas coisas. Você já viu o Pará quase todo com previsão, aliás, todo com previsão, porque mesmo no norte do Pará, você vê no mínimo 20 milímetros aí, ó. Então o Pará já com muita previsão aí, ó. Olha só isso aqui, ó. Pela primeira vez a gente vê o Maranhão quase todo com previsão, tá certo? Previsão aí, ó. Olha como o Tocantins aqui aumentou a previsão para 45 dias, né? Olha como o sul do Piauí também avançou. Até 17 de novembro nós já temos chuvas aqui, ó. Olha, temos chuvas no sertão do Pernambuco, no sul do Ceará, até 17 de novembro. É pouco, 15 milímetros. Tá, mas quando você tem 15 milímetros de previsão, pode cair 20, 30, podemos ter algumas chuvadas. O leste continua com previsão boa, né? E a Bahia cobriu praticamente toda a Bahia, né? Aliás, cobriu toda, porque esse extremo norte aqui diz que tem 15 milímetros, em seguida tem 20, né? Em seguida tem 30, depois 40, 50, no oeste vai com 60 milímetros, o sudeste aqui vai para uns 70, 80 milímetros. Então, assim, bastante previsão para o nordeste, vai melhorando. Então, você vê que avança um dia, melhora, avança um dia, melhora, avança um dia, melhora. E nós estamos falando de aumento real, porque não é que nós estamos aumentando o tempo de previsão, porque os 45 dias continuam os mesmos, né? Então, quando a gente avança um dia, sai um dia lá atrás. Então, avança o dia 17, sai o dia 2 lá atrás. Dia 1º, dia 2, né? Entendeu? Então, avança um dia, sai um dia. Então, as chuvas estão aumentando dentro do mesmo período. Assim como o Pará aqui, ó, que já começa a ter bastante chuva, né? Aquela chuva da região norte aqui, que não tinha. Há poucos dias, eu me lembro da gente apresentar esses 45 dias, há uma semana, 10 dias atrás, e aqui ser assim, completamente esse verdinho, sem sentido. Agora você já vê uma cozinha mais bonita, sabendo que isso deve ser maior. Então, por que a gente usa isso aqui? Mas você disse que isso aqui está errando. Não, é porque a gente corrige. Você já pegou o relógio quando tinha horário de verão, que você não queria mudar o relógio, porque o horário de verão estava em umas partes do país, outras não, né? Aí você deixava, quando você estava num lugar que não tinha horário, você deixava o seu relógio no horário normal, mas sabia que a programação da TV, um monte de coisa, estava no horário de verão, né? Então você ficava vivendo em 2 horários, né? Então você olhava 10 horas e dizia assim, 10 horas, mas já são 11, no horário de verão, né? Você fazia isso. Então, assim, o que a gente usa os modelos? Para ver que isso aqui, essa tendência aqui, se tem essa e ainda vai ser mais, eu tenho uma noção. Você está entendendo? Tem uma noção que vai chover no Amapá, por exemplo. No norte está prevendo 50, 60, 70 milímetros, mas ao sul está prevendo de 20 a 30. Aí, se eu considerar que tem um pouco a mais aí,
Então eu já vou fazer meus cálculos aqui, ó. No sul pode ter de 50 milímetros, 40, e não esses 20 a 30. Então eu tenho um marco. Se não tivesse nada, tivesse aqui desse jeito, por exemplo, no Ceará eu já posso dizer assim, olha, tá dando 15 aqui, pode chegar nos 20, nos 30. Eu estou sempre colocando um pouquinho mais, mas estou usando isso aqui como marco. Então, você pega o Nordeste aqui, ele já está bem tomado de chuva no 17 de novembro. Eu fico imaginando, mais 13 dias aqui, quando nós chegar ao dia 30, né, ao início de dezembro, nós vamos estar com esse mapa bem mais bonito aqui para o Nordeste, para o Tocantins, para o Mato Grosso, para a Bahia. No caso da Amazonas, olha quanta chuva prevista nos próximos 45 dias. Você tem aí na Amazonas uma previsão de 350 milímetros, gente, em 45 dias aqui. Não é pouca chuva, não. É muita chuva. Eu vou chegar no sul, porque o sul está absurdo. É muita chuva 350 milímetros. Ó, 350, 300, 250, 200. A Amazonas está toda com previsão de chuva. Olha, Roraima aí. 250, 200 milímetros de previsão, 150 milímetros de previsão. Olha o Acre, olha a Rondônia com 200, 200, na faixa de 180 a 200. O Acre aí com 300, 250, 200 milímetros. Então há muita previsão e a gente sabe que essa previsão para o norte ela está prejudicada, ela é por baixo. Aqui você pode jogar de 20, 30 até 40% em cima aqui que é capaz de acontecer. Então, como é que está uma seca medonha? Como é que vai ser uma seca medonha se tem toda essa chuva prevista só até o dia 17 de novembro? A gente tem que esperar chegar até fevereiro, março, para saber como é que vai estar esses rios na Amazônia. Não podemos falar de rio seco na Amazônia agora. Está seco, tá, mas também era para estar mesmo. Né? Mato Grosso também, um aumento de chuva considerável aqui, ó. Aí, ó, 150 nos piores lugares, ó, 180, 200, 225 milímetros. Rondônia com bastante previsão. Mato Grosso do Sul com muita chuva, 150 a 350 milímetros no sul, bastante. Olha o Goiás aqui como já fica com muita chuva. Mesmo no norte e oeste tem 150 milímetros, né? Aqui tem menos, né? Aqui tem na casa de 80 a 100, né? O restante com 250 aqui mais ao sul. E aí você chega no sudeste aqui, ó, Minas aqui, ó. Norte de Minas já com 70, 80, até 100 milímetros, até dia 17 de novembro. Melhora bastante quando você bota os 15 dias de novembro, né? Espírito Santo do Norte também, aí com perto de 100 milímetros. E aí, nesses casos aqui, dá quase para a gente esperar 50% aí a mais. Ou seja, onde tem 100 aí, esperar 150. Por quê? Porque nesse caso aqui eles puxam para baixo mesmo, aqui na parte norte. Né? Quanto mais para o norte, mais eles diminuem o volume previsto. Santa Catarina aqui em Minas tá bom, né? Minas, ó, até 300 milímetros no sul de Minas, Triângulo Mineiro aí com 200, 250 para 45 dias, o centro aqui na região de Belo Horizonte e tal, ó. Pessoal, eu não vou falar de cidade, até porque estes mapas não permitem isso, porque eles não trazem nenhum nome de cidade, né? Então a gente às vezes fala os nomes de algumas cidades no vídeo diário, né? Quando a gente mostra lá as tempestades, a gente destaca várias cidades onde pode acontecer, mas esse aqui não há como você falar uma cidade. Eu posso falar Belo Horizonte porque eu sei que ela fica aqui no centro, Triângulo Mineiro, sul de Minas, o norte de Minas, né? Mas eu não tenho como falar o nome da cidade específica. São Paulo você vê aí com muita chuva no litoral, 300 a 350, e o estado quase todo, no mínimo 250, né? Então é muita chuva. Então São Paulo e sul de Minas está tranquilo, sul de Goiás tranquilo, Mato Grosso do Sul, principalmente a metade sul, tranquilo. Mato Grosso já começa a ter normalidade, principalmente se a gente considerar que esse volume deve ser mais. Agora aqui no sul é preocupante, né? Aqui no sul, a metade norte do Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e mais da metade sul do Paraná, com previsões de 500 milímetros para 45 dias ou mais, né? Porque ele só marca até 500. Então, pode ser que seja 500, pode ser que seja 600. Então, é uma previsão muito alta, muito alta, muito alta mesmo. Vai como diz o homem, alta, muito alta. Vamos torcer para que eu esteja certo e o mapa errado. Né? Eu não acredito nesse volume todo. Não acredito. Mas realmente não
Teria que dar, gente, uns 150 milímetros por semana, né? E eu acho interessante que quando eu peguei aqui o mapa das semanas, vocês lembram que eu mostrei para vocês? Por semana, nas 6 semanas, não tinha nenhuma semana com 150 milímetros. Acho que tem uma semana, a terceira semana de outubro, que dá uns 120 a 150. O restante, 50, 60, 70. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa previsão quando você junta as 6 semanas. Não sei que conta é essa que eles estão fazendo. Porque nas 6 semanas, as semanas estavam com 50, 60, 70 milímetros. Aí tinha uma semana aí que deve dar uns 100 a 150, 120, a terceira de outubro. O restante não estava. Se eu pego 6 semanas a 70, dá 400 milímetros. É que ele está dizendo que eu posso ter 500. Então eles estão somando errado, né? O 2 mais 2 deles aqui está dando uns 5 a 7. Entendeu? Então assim, eu não acredito nesse volume todo. Mas tem a previsão, é bom a gente ficar atento, né? Vamos torcer para que isso não seja verdade, para que ele esteja superestimando essa previsão, e aqui a gente tenha 400, 450 em 45 dias, é tolerável. 300 por mês é tolerável. E que essa chuva se distribua um pouco mais, ou seja, a gente espera um pouco mais nas outras regiões e espera um pouco menos aqui. Por que a gente fala isso? Porque na prática a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, havia uma previsão aí para o mês de setembro aí no Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde, por exemplo. Na casa de 60, 70 milímetros, deu 148. Tem uma previsão para os primeiros 10 dias de outubro de 44. Nós estamos achando que pode bater 100, pode bater 150, 120. Então, assim, na prática, a gente está vendo mais chuva do que a previsão quando se trata das regiões centro, norte e nordeste do país. Eu estou agora começando a medir em alguns pontos aqui no sul, né? Então, se você ontem entrou em contato, rapaz, a gente conversou bastante aqui do Rio do Sul, Santa Catarina. Então, se você é do sul do Paraná, né? Aí do sul do Paraná, ou norte do Rio Grande do Sul, ou mais algum do Santa Catarina, quiser entrar em contato com a gente para fazer tipo esse. É um trabalho voluntário aí para a gente ver se o modelo está certo ou está errado. Ele está prevendo todo esse volume para os próximos dias e a gente vai fazer um monitoramento. Se você quiser entrar em contato, a gente aceita, divulga aqui seu nome, diz aqui que você está fazendo esse trabalho para ajudar toda essa região com a informação verdadeira, ok? Tamo junto, valeu!